Então vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos estar falando de um assunto que eu acho que a maioria aí já ouviu falar. Mas nós vamos dar uma relembrada. Oi? Eu tô saindo aqui do serviço agora. Vou sair um pouquinho, agora eu tô voltando. Ok, certinho. Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouco de um assunto que a gente até comentou nas aulas anteriores, né? Anteriores, assim, nas outras turmas, principalmente dos meninos de bovino leiteiro. Mas, como nós estamos em bovino de corte, nós temos que abranger o mesmo assunto, tá? Então, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a parte do aparelho digestivo dos ruminantes, tá? Eu quero só confirmar com vocês aí, pessoal, se vocês estão vendo a apresentação aí, tá? Me manda no zap, por favor, se vocês estão vendo, que eu não estou conseguindo acessar aqui o chat de vocês. Alguém me manda aí, por favor, no zap, se está dando para ver a aula aí. Ok, me mandaram aqui, o Lucas que está vendo. Então tá bom. Então vamos começar, pessoal. Os alunos que já fizeram aulas comigo anteriores, então já vão só estar relembrando um pouco da aula de hoje. Os alunos novatos, hoje vai ser um pouco novidade, tá? Porque é uma coisa assim que a gente está iniciando para vocês hoje. Então eu vou tentar falar o mais breve possível, mais devagar, para vocês terem o melhor entendimento. Então, na bovinocultura de corte, uma das principais características que a gente deve verificar é o aparelho digestivo, tá? Que é a principal função, né? Que é a máquina que movimenta toda a parte de produção do bovino. Então, tudo que o bovino produz entra pela boca do animal, tá? Então, o que a gente tem aí? O aparelho digestivo, ele compreende vários compartimentos, né? E o aparelho digestivo, como principal característica, ele ocupa 3/4 da cavidade abdominal, tá? E se encontra principalmente o estômago, né? O rumen, estômago composto dos animais, se encontra na parte esquerda do animal, tá? Então, por isso que quando a gente vai fazer qualquer manejo com o animal ou qualquer operação no animal, a gente não indica deixar o animal muito tempo deitado do lado esquerdo. Por quê? Porque tem o rumen faz todo o processo de fermentação, né? E, consequentemente, se o animal ficar muito deitado à esquerda, ele vai ter muito acúmulo de gases, pode prejudicar aí a parte de ruminação e a saúde do animal, tá? Então, para os meninos novatos aí, eu acho que até os meninos que já estudaram há muito tempo, que eu tenho certeza que lembram disso aí, tá? Então, a gente tem uma diferença entre os animais, que a gente chama de animais ruminantes e animais monogástricos. Qual que é essa diferença? O animal monogástrico é um animal de apenas um estômago, tá? Então, ele faz apenas a digestão. Quais são os animais monogástricos? A gente tem os equinos, os suínos, que são os principais animais monogástricos, tá? E os cães e gatos. E os animais ruminantes, nós temos o bovino, a cabra, né, os caprinos e ovinos, os carneiros, né, as cabras e as ovelhas, tá? Então, que são os animais ruminantes, tá? Então, são aqueles animais que possuem vários compartimentos e de estômagos, né, que a gente fala que é um animal que tem pluricavidades. Então, esses vários estômagos vão fazer a ruminação e o processo de digestão, tá? O animal monogástrico, ele tem só um estômago, como nós humanos, né? Tem só o estômago e faz o processo somente de digestão e absorção lá no intestino. E por que o ruminante se dá esse nome de ruminante? Devido a esse rumen, essa cavidade estomacal, onde ocorre uma fermentação ruminal, que é um dos principais fatores que faz com que tudo que aquele animal ingere no alimento vai produzir energia para esse animal, tanto para a mantença, ou seja, para que o animal se mantenha vivo, quanto para o ganho, que é ou para a produção de leite ou para a produção de carne, tá? Então, estou falando dessa forma, pessoal, para dar uma introdução, principalmente para os alunos novatos,
tá? Os alunos que já estudaram comigo, tiram isso aí de letra, né, meninos? Vamos lá, pessoal. Sistema digestivo. O sistema digestivo ele é dividido em boca, faringe, esôfago, o rumen, retículo, omaso e abomaso, e os intestinos, delgado e grosso, o reto e o ânus, por onde ocorre a eliminação de todas as fezes. Então, como a gente está vendo nessa figurinha que vocês estão vendo aqui, da vaquinha aí de baixo, a gente tem a boca do animal por onde entra o alimento, o esôfago, que tem como principal função o transporte desse alimento até o estômago, e aqui a gente tem o rumen, tá? Que ele é dividido em compartimentos que a gente vai ver mais para frente. Passando por aqui, a gente tem aqui o fígado, o pâncreas, o intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, tá? Então, só para abranger isso aí para vocês. E os órgãos acessórios. Então, a gente tem dentes, a língua, glândulas salivares, fígados e pâncreas, tá? Que são os principais que constituem o aparelho digestivo. Quando a gente fala de sistema de desenvolvimento de estômagos ou de desenvolvimento ruminal do animal, a gente vê essa figura aqui que é um bezerro. Então, o que acontece na fase de desenvolvimento do animal? A gente tem aqui, ó, o esôfago e o rumen aqui, né, o estômago, né? Só que o que acontece? Na fase de aleitamento, que é a fase que o animal ainda está mamando, né? Esse estômago, principalmente o rumen, ele é de menor proporção. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o tamanho dele é de 25%, tá? Aí a gente tem aqui os demais estômagos, né? A gente tem o retículo, o omaso e o abomaso. Então, o que acontece aqui nessa fase que o animal está em aleitamento? O abomaso, ele ocupa 60% da cavidade estomacal desse animal. Por quê? Porque o rumen é quando o animal ele tem uma característica de consumo de pastagem, consumo de forragem. Então, se o bezerro ele tem a dieta apenas à base de leite, o rumen ele não vai se desenvolver. Então, ele tem um tamanho aqui de 25%. Com o passar do tempo e com a fase de desenvolvimento desse animal, ou seja, a desmama, que é quando a gente tira o leite, né, a alimentação láctea desse animal, que a gente fornece um pouco de forragem ou até mesmo uma alimentação suplementada, né, que é o que a gente faz, como a gente já viu nas aulas passadas, aí sim o rumen desse animal começa a se desenvolver. Mas na fase de desenvolvimento de bezerro, o rumen é a menor proporção de estômago que o animal tem. Então, o que vem sido trabalhado hoje na bovinocultura de corte e na bovinocultura de leite? O desenvolvimento precoce do animal. Então, o que a gente quer fazer? Com que o rumen se desenvolva bem mais cedo. Para quê? Para aumentar a capacidade ruminal daquele animal. Então, quanto mais cedo o animal se alimenta de uma dieta, né, e começa a fermentar, mais cedo ele vai ter um bom desenvolvimento estomacal, ou seja, um crescimento de rumen, vai absorver melhor, né, todas as partes de vitaminas e minerais e todos os nutrientes que tem na dieta, tá? Então, o que acontece, pessoal? O que é o rumen do animal, então? Eu coloquei aqui para vocês que o rumen, ele é o maior compartimento. Tá? Como vocês podem ver uma fotinha aqui do lado, só que essa foto ela está demonstrando um rumen no estágio sem alimentação, tá, gente? Porque o rumen é o maior estômago que tem após o crescimento do animal. Então, a gente tem aqui o rumen, que ele é uma câmara de fermentação. Então, ele é o maior compartimento do estômago do animal. Então, ele é dividido em 4 sacos. A gente tem o retículo, rumen, omaso e abomaso, tá? O rumen, ele se movimenta de 1 a 3 movimentos por minuto. Para que ele faz esse movimento? Para que essa foto aqui abaixo que vocês estão vendo são chamadas de papilas ruminais. O que são essas papilas ruminais? São fissuras que se encontram na parede do rumen e contêm bactérias e micro-organismos. E são esses micro-organismos e essas bactérias que são responsáveis por se aderir ao alimento e fazer a fermentação, a quebra desse alimento, para deixar com que os nutrientes fiquem propriamente ditos para a absorção do animal. Tá? Então, esses movimentos de 1 a 3, ou seja, movimentos de rotação por minuto, fazem com que essas bactérias consigam ter uma melhor aderência no alimento. Então, quanto melhor a aderência, melhor vai ser a absorção.
Então, por isso que a gente viu lá anteriormente, que quando a gente faz a alimentação precoce do animal, o que a gente está visando? Fazer o maior crescimento e melhor desenvolvimento dessas papilas ruminais. Porque quanto melhor o desenvolvimento e maior o número, maior vai ser o processo fermentativo e maior vai ser a absorção. Tá? E, pessoal, toda a absorção de nutrientes, eles são feitos por bactérias e micro-organismos, tá? Inicialmente, que estão contidos no rumen. Então, para os meninos que são novatos, às vezes não estão entendendo muito bem, o que acontece? No estômago do ruminante, a gente tem, na entrada do estômago aqui, então vocês viram lá anteriormente na foto, que a gente tem aqui o esôfago. O esôfago, ele vai desembocar, ou seja, ele vai cair aqui no retículo. Então, o alimento vai vir para esse compartimento e vai para o rumen. No rumen, ele vai fermentar e depois ele vai voltar para o retículo. Isso eu vou explicar para vocês mais na frente, que é o processo de reglutição, que é quando o alimento volta para a boca para ser mastigado novamente e quebrado em partículas menores. Para que isso? Para facilitar com que o animal tenha uma melhor digestão. Porque vocês podem observar que o que um bovino faz? Ele ingere tudo que ele tem direito. Aí enche o rumen. Só que ele não mastiga, ele engole tudo de uma vez. Por isso que a gente vê muito, dá um exemplo, né, da vaca mastigando o dia todo, o tempo todo. Por quê? Porque o alimento ele volta para a boca para ser remastigado, para depois ir para o rumen de novo para iniciar o processo de fermentação. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Lá no estômago, né, o estômago dos animais, principalmente o rumen, ele é adaptado para que ocorra a fermentação. Então, no rumen do animal, a gente tem bactérias, micro-organismos e protozoários. O que essas bactérias elas vão atuar para absorver que tipo de alimento? Então, nós temos diversas bactérias. E cada bactéria que tem no rumen, ela tem uma função específica. Então, nós temos as bactérias celulolíticas, amilolíticas e proteolíticas, e as bactérias láticas. Tá? As bactérias celulolíticas são as bactérias que degradam, né, e que absorvem a celulose. Aonde que a gente encontra esse tipo de alimento, né, esse tipo de alimento, né, que vai ser degradado, a celulose? Na parede das forrageiras. Isso aí vocês já estão vendo até com o professor Rafael, né? Então, onde que a gente encontra a celulose? Nos carboidratos em geral que o animal ingere. Então, nos carboidratos. Qual que é o principal carboidrato que tem celulose? A forrageira. Então, na parede do capim, na parede da forragem, a gente tem celulose, hemicelulose e lignina. Isso dentro do rumen do animal é transformado em quê? Açúcar. Açúcar faz o quê? Fornece energia para o animal. Então, por isso que a gente tem que fornecer um volumoso, uma quantidade boa de volumoso para o animal, para que ele consiga absorver o máximo desses nutrientes para fornecer energia para o animal. Tá? A gente tem as bactérias amilolíticas, que são as bactérias que degradam o amido. Aonde que a gente encontra amido? O amido a gente encontra geralmente na maioria dos carboidratos também, mas carboidratos em formato de grãos. Então, a gente tem o milho, tá? Milho, a soja. Então, a gente consegue vários alimentos que a gente tem o amido presente na parede do alimento, tá? As bactérias proteolíticas, elas atuam como? Quebrando a proteína do alimento, tá? E as bactérias láticas, elas têm a função de digerir o leite, tá? Principalmente as bactérias do leite, as bactérias lácticas, a fermentação lática, tá? Então, próprio do leite. Então, vocês podem observar que no rumen existem inúmeras bactérias. Então, cada bactéria vai de acordo com o tipo de alimento. Então, por exemplo, aquele bovino, aquele dia consumiu muito volumoso, eu vou ter um alto desenvolvimento de bactérias celulolíticas. O animal consumiu só alimento concentrado, que é o que acontece hoje nos animais, então ele vai ter um bom desenvolvimento de bactérias amilolíticas e proteolíticas, não celulose. Então, o que acontece?
como o pH muda com essas bactérias, as celulolíticas elas ficam inativas e podem até morrer, tá? Então vamos lá. Como eu já falei, as celulolíticas degradam celulose em celulose lignina, as aminolíticas ao amido, as proteolíticas degradam a proteína, as láticas, principalmente o ácido lactato, né? E outra coisa, pessoal, que é muito importante também, é quando eu forneço dietas muito ricas para os animais. Porque a gente sabe que a flora ruminal, ela existe esses inúmeras bactérias. Então, por exemplo, se eu forneço uma dieta desequilibrada, por exemplo, igual a gente está comentando aí, eu quero fornecer somente concentrado em grãos, por exemplo, somente milho, mas eu não adaptei o animal àquele tipo de sistema. Então, o que acontece? O animal, ele vai aumentar muito a produção de bactérias aminolíticas. E quando eu não adapto o animal e eu uso muita dieta de concentrado, ocorre o quê? A produção de ácido lático. O ácido lático, ele é produzido quando o pH do rumen, ele abaixa muito. Então, quando o animal ele consome somente concentrado, o que acontece? Ocorre uma queda brusca do pH do rumen. Aí eu vou ter o que a gente chama de problemas metabólicos, ou seja, vamos dizer vulgarmente, problemas estomacais. Então, o animal pode ter acidose, timpanismo, que a gente vai ver mais para frente o que é para vocês entenderem, tá? Então, tudo isso pode influenciar. Quais são as principais outras bactérias também que a gente tem no rumen? A gente tem as bactérias que são os lactobacilos, que também vão degradar o amido e vão transformar em açúcar para a energia do animal, e os streptococcus. Os streptococcus também estão contidos no rumen, tá? Então, são inúmeras bactérias. Então, quais são as condições ideais para que essas bactérias do rumen sejam bem desenvolvidas e tenham uma permanência adequada? Então, a gente sabe que no rumen o sistema é totalmente fechado. Então, é um sistema de anaerobiose, ou seja, ausência de oxigênio. Então, a condição ideal para o desenvolvimento dessas bactérias é a ausência de oxigênio. O pH do rumen ele tem que estar entre 5,5 a 7, ou seja, levemente ácido a básico. A temperatura ideal, ou seja, de 38 a 39 graus, que é a temperatura ruminal, tá? E o fornecimento contínuo de substratos, ou seja, o fornecimento adequado de alimento, uma concentração adequada de volumoso e de concentrado, tá? E se eu forneço uma quantidade de nutriente adequada, eu vou ter movimentos adequados de rumen e de retículo, tá? Alta umidade, ou seja, por que a gente fornece uma boa quantidade de volumoso para o animal? É essencial que a gente forneça, porque o volumoso ele tem água, e a água também vai influenciar na umidade ali daquela região do rumen, que também vai manter essas bactérias ativas, tá? E a retirada contínua dos processos finais da fermentação, ou seja, é essencial que o animal ele elimine, né, a produção de gases por meio da eructação, que é o arroto, tá? Então, qualquer alimento que eu forneço em alta quantidade ou qualquer tipo de falta de adaptação que impeça com que esse animal tenha toda a funcionalidade digestiva normal, vai causar um acúmulo de gases e isso pode afetar o desenvolvimento tanto das bactérias quanto a sobrevivência do animal, tá? Quais são os principais produtos oriundos da fermentação dos carboidratos? Então, nós temos o que a gente chama de ácidos graxos voláteis. O que é esse AGV? Que os meninos aí, todo mundo sabe o que é, tá, pessoal? Então, o que é o AGV? O AGV são ácidos graxos voláteis. Então, o animal, ele ingere uma fonte de alimento, ou por meio de carboidratos, que são os grãos, ou por meio da forragem, e no momento da fermentação ruminal vai ocorrer a produção de acetato, propionato e butirato. Qual que é o que é mais produzido em alta quantidade? O acetato. O propionato em média proporção e o butirato em menor quantidade. Para que servem esses ácidos graxos voláteis? Eles são principais fontes de energia para o animal, tá? Então, eles são produzidos tanto pelos carboidratos, que são fontes de amido de grãos,
quanto pela fonte de açúcar das forrageiras, que são a celulose, a hemicelulose e lignina, como a gente já comentou anteriormente. Então, qual que é o processo de digestão do animal? Inicialmente, o animal tem um processo de ruminação. O que é a ruminação? O animal ele faz a apreensão do alimento, tá? Então, os bovinos, para quem não sabe, aí, os meninos novatos, o bovino ele faz a apreensão do alimento pela língua, tá? Porque o lábio do bovino, o lábio superior e inferior, é muito sensível, então e muito flexível, então ele não consegue apreender o alimento pelo lábio. Então ele captura o alimento pela língua e ingere. Só que, no entanto, o animal, na primeira alimentação, ele tem uma rápida deglutição, ou seja, ele não mastiga. O alimento vai tudo para o rumen, tudo para o estômago, tá? E aí ele só vai depois fazer o processo de remastigação, tá? No geral, o animal ele produz por dia 350 bolos alimentares, ou seja, o alimento volta na boca, ele remastiga, volta para o rumen, volta na boca. Então, em torno de 350 bolos alimentares por dia, que vão aí de 80 a 120 gramas, tá? E o que acontece? A ruminação, ela é estimulada pela presença de fibra no rumen, ou seja, pela presença de volumoso, pela presença de forragem, tá? Quando eu forneço uma forragem de qualidade muito baixa em fibra, eu tenho o quê? Um menor tempo de ruminação e um maior tempo de pastejo. Então, o que isso significa? O animal ele vai demorar mais tempo para pastejar. Então, ele não vai ter tanta ingestão de alimento, tá? Pessoal, então o que acontece também? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? É quando eu deixo aquela forrageira passar do ponto. Então, se eu fornecer, vocês sabem, e como a gente até comentou nas aulas passadas, a gente tem a altura de entrada e saída do animal, tá? Então, se eu deixo aquela forragem passar do ponto, o que acontece? Ela vai ter uma alta quantidade de fibra. E isso não é bom para o animal, porque a alta quantidade de fibra se torna indigestível, tá? Então, como que eu devo fornecer um alimento para o animal? Com baixa quantidade de fibra. Porque esse animal, ele vai ruminar a quantidade, o tempo certo e vai voltar a pastejar, tá? Se eu forneço uma fibra muito alta, é igual vocês quando a gente vai chupar cana, por exemplo. Cana de açúcar. Ela é muito fibrosa. Então a gente demora a chupar a cana. A mesma coisa é um animal. Ele vai demorar a digerir aquele pasto. E outra coisa, um pasto altamente fibroso, ele não tem qualidade de nutriente. Então, por isso que a gente tem que fornecer uma dieta, vamos dizer assim, para o animal, um broto, né? Com a quantidade menor fibra possível. Então, depois que o animal ele engole o alimento, faz o processo de ruminação, esse alimento ele volta para a boca por meio do retículo. Tá? E como a gente já comentou anteriormente, ele passa boca, retículo, rumen. Então, o rumen joga o alimento para o retículo faz a contração e volta esse alimento para a boca, tá? O líquido, ele volta para o estômago, né? Ele é deglutido. E essa remastigação, ela vai ocorrer de meia em meia hora, tá? De meia a 1h30 após a alimentação. Então, geralmente, o animal, ele aproximadamente produz cada bolo alimentar em torno de 60 segundos. E a remastigação, ela é essencial para o animal, porque ela faz o quê? Aumenta a produção de saliva. E a saliva, ela é essencial no ruminante, porque ela vai tamponar o pH do rumen. Então, se tem um pH muito ácido, vai ter alta produção de gás. Se tem uma remastigação, o que essa saliva vai fazer? Ela vai controlar o pH. Então, consequentemente, a saliva ela protege a parede do rumen e protege o estômago do animal contra o excesso de ácido. Então, por isso que é essencial a gente fornecer uma alimentação com o animal contendo uma pequena quantidade de volumoso, para que haja uma remastigação, a produção de saliva, tá? Em relação à redeglutição, que é o alimento voltado do retículo para o rumen. Então, consequentemente, depois que o animal mastigou, esse alimento vai voltar retículo, rumen novamente, tá? No processo de mastigação e de fermentação ruminal, ocorre a eructação. O que é eructação? É o arroto,
né, que é o que todo mundo fala aí, que é o que causa o efeito estufa, que é o arroto do bovino. A gente sabe que não é, né? Então, o que acontece? O animal, no momento da ruminação, ele produz em torno de 400 a 600 litros de gases por dia. E ele produz gás carbônico, que é o CO2, metano e hidrogênio. Tá? O metano é o gás que eles falam que é o mais tóxico, né? Que causa problemas aí do efeito estufa. Então, o que acontece? O animal, ele ingere o alimento, ocorre lá o movimento de ruminação e o movimento no rumen. Então, o animal, ele vai o alimento, ele vai rodar dentro do rumen, tá? E ocorre ali no momento dessa rotação do alimento, da fermentação, a separação das bolhas de gás. Então, automaticamente, o alimento ele vai fermentando, vai movimentando e os gases vão acumulando na parte de cima do rumen, ou seja, na parte dorsal. Esse gás, com o movimento de fermentação e o movimento do rumen, ele vai para frente e para baixo. E aí, geralmente, com esse movimento, o gás ele vai sair, vai voltar do rumen retículo esôfago, né? Passa pela faringe e esôfago, tá? Então, o gás ele vai atingir a faringe e aí ele vai passar pela epiglote, tá? Vocês que são novatos, pessoal, a gente ainda vai ver mais ou menos o que é isso. Epiglote é uma musculatura que a gente tem bem no fundo da garganta, aqui, da garganta do animal, que fica logo após a faringe, tá? E ela é formada pelos pulmões. E aí esse gás, ele vai vir da faringe, passar pela epiglote e aí ele vai sair no esôfago, que aí sai na boca, o animal vai arrotar. Tá? E a outra forma de eliminação de resíduos do alimento é por meio da evacuação, ou seja, eliminação dos resíduos de fezes, né, que são as fezes. Então, a gente tem um retículo, né? Para os meninos entenderem aí, o retículo ele fica antes do rumen. Ele é um estômago. Só que a única função dele é fazer o quê? Transportar o alimento para o rumen, para que ocorra a fermentação. Então, o retículo, ele tem a função de movimentar, né, que é transportar esse alimento, responsável também pela regurgitação, ou seja, movimento de contração que vai voltar o alimento para a boca, para o animal remastigar, e, consequentemente, ele também vai selecionar o tipo de corpos estranhos que o animal possa vir a ingerir. Por exemplo, geralmente o bovino ingere algum plástico, ou ingere algum elemento perfurante, né? Às vezes algum prego, algum arame, fica retido aí no retículo. Por quê? Porque o retículo ele tem esse formato aqui que vocês estão vendo de favo de mel. Então ele tem essa principal função também de proteger o animal contra qualquer corpo estranho que entre durante a alimentação. Até mesmo porque o retículo ele fica logo acima do pulmão e do coração. Tá? Desculpa, ele fica logo acima do pulmão e abaixo do coração, né? Então, naquela região dorsal ali que compreende o estômago. Então, ele faz a proteção principalmente do pulmão, tá? Para impedir que esses produtos, por exemplo, como um arame, um prego, passe e perfure o pulmão, que aí causaria o quê? A morte súbita do animal. Então, além da transporte do alimento, ele também tem a função de proteger aí os principais órgãos vitais do animal, tá? Então, a gente tem aí uma foto, né? Quando a gente olha o retículo, a gente consegue ver aí de longe a olho nos favos de mel. Internamente, ele tem toda essa parede aqui, que também contém bactérias e micro-organismos que vão auxiliar o alimento a voltar para a boca. E aqui só uma foto dele aqui sobre o rumen, tá? Posteriormente, pessoal, ao rumen, nós temos o omaso, tá? O que acontece? Nós temos, então, retículo, rumen, omaso e abomaso. O retículo faz o quê? Transporta o alimento. O rumen faz a fermentação ruminal. Essa fermentação, ela vai quebrar o alimento, fermentar esse alimento e produzir os ácidos graxos voláteis, que são acetato, propionato e butirato, para fornecer energia para o alimento. Então, o rumen tem essa única função de fermentação.
Posteriormente, nós temos os dois demais estômagos do bovino. Então, nós temos o omaso e o abomaso. O omaso, ele tem como principal função o início do processo de digestão e de absorção. Então, o que acontece no omaso? Ele vai começar a digerir aquele alimento que foi fermentado no rumen, para que ocorra a quebra da parede do alimento e a absorção de água, de minerais, dos ácidos graxos voláteis que foram produzidos no rumen que passam para o abomaso, e também fazer a redução das partículas alimentares ainda mais, para que lá no abomaso ocorra a maior absorção dos nutrientes. Tá? Então, como vocês podem ver uma foto aqui, a gente tem um omaso, que a gente conhece também como omaso folhoso, que tem essas paredes aqui, tá? Então, ele faz a movimentação como se fosse folhas, movimentando. Para quê? Para fazer com que o alimento ele seja mais quebrado, facilitando a absorção do abomaso, e já facilita também, durante o movimento, a absorção dos nutrientes que contém no alimento e que foram produzidos no processo de fermentação. Então, eles absorvem o restante do acetato, do propionato, e do butirato, e água e minerais. E vão quebrando esse alimento para que ele seja totalmente absorvido, os nutrientes, lá no abomaso, que é o próximo estômago. Tá? O abomaso, que é o quarto estômago e último estômago do bovino, é considerado como estômago verdadeiro, ou que a gente chama de estômago glandular, que é aquele que há a produção dos ácidos e das enzimas que vão degradar totalmente aquele alimento e absorver todos os nutrientes. Tá? Quais são as principais secreções que a gente tem no abomaso? Então, a gente tem algumas enzimas que são produzidas, como a pepsina e o pepsinogênio, que elas vão fazer o quê? Vão degradar as proteínas do alimento. A gente tem a gastrina, que é produzida, que ela vai fazer o quê? Quebrar as moléculas de gordura do alimento. Então, ocorre a quebra da gordura, juntamente com a molécula de água, porque a água ela faz o quê? Ela solubiliza aquela gordura e facilita a sua absorção. Então, a gastrina vai quebrar a gordura, essa gordura vai se ligar à água para facilitar a absorção pela parede do estômago. E o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é produzido para quê? Para controlar o pH do rumen. Tá? E, consequentemente, ele vai ativar a pepsina. Consequentemente, ocorre o quê? Uma melhor absorção de todos os minerais e nutrientes. Tá? Além da absorção da água. No bezerro, o que acontece? Quando o bezerro está no momento de aleitamento ou de absorção de leite, esse bezerro produz o quê? Uma enzima que a gente chama de quimosina. A quimosina, ela faz o quê? Ela coagula o leite. Coagulando o leite, ocorre a liberação do soro e com isso facilita a ingestão de todos os nutrientes. Então, no momento que o animal está amamentando, a única enzima que é produzida é a quimosina, porque ela vai quebrar, né, a proteína do leite, que é a caseína, vai coagular esse leite, liberando o soro para que haja absorção. No abomaso, o pH ele é em torno de 1,5 a 3. Então, vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, a gente tem uma tabela de pH. Então, de 0 a 6, ou de 0 a 5,5, é considerado ácido. De 5,6 acima, é considerado alcalino, ou seja, básico, né? Sem acidez. Leve. Então, o que acontece? No abomaso, é o estômago totalmente ácido, para que haja o quê? A quebra total do alimento e a digestão. No rumen, o pH normal, sem o animal estar se alimentando, é um pH de ácido a básico, ou seja, de 6,0 a 7. Tá? De 5,6 a 7. Então, o que muda o pH do estômago do animal? O tipo de alimento que ele está consumindo. Então, se ele consome um alimento muito concentrado, o pH vai cair lá abaixo.
Se ele consome muita forragem, o pH vai se manter básico. Por quê? Porque a saliva, ela mantém o pH. Tá? Então, só para vocês verem uma foto aqui do abomaso, ele é o estômago que tem esse formato aqui glandular, que a gente fala, vocês podem ver que não tem muita papila, por quê? Porque mais é no processo de ruminação. Aqui a parede, ela vai fazer uma absorção de água, de minerais e de alguns nutrientes. Mas a principal função também é a digestão e a quebra do alimento. Então, por isso que a parede do abomaso, ela é mais lisa, né? Que é o sistema que a gente chama de glandular, que é a produção das enzimas para a quebra do alimento. Posteriormente ao estômago, a gente tem os intestinos. Qual que é a principal função do intestino? A absorção dos nutrientes que foram quebrados lá no estômago, tá? Então, conforme o alimento vai entrando, como vocês podem ver, entrou pela boca, vai para o rumen, iniciou o processo de ruminação. Então, essa ruminação vai fazer o quê? A quebra do alimento, a fermentação. Fermentou, o alimento vai passar para o omaso. No omaso vai ocorrer o início da digestão. E o omaso também vai fazer um pouco mais a quebra desse alimento para que ele seja totalmente absorvido lá no abomaso. No abomaso ocorre a liberação das enzimas que vão se ligar no alimento e absorver água, minerais, vitaminas. Só que, no entanto, não há uma total absorção do alimento no abomaso. Então, ele se alimenta, ele passa para o intestino delgado. No intestino delgado, ainda vai ter o quê? Absorção de nutrientes daquele alimento. Geralmente, alguns minerais e algumas vitaminas ainda ficam no alimento. Então, elas vão ser absorvidas lá pelo intestino, pela parede do intestino. Tá? Então, o intestino, ele é dividido em alças, né? Como vocês podem ver na figura aqui, a gente tem o duodeno, o jejum e o ilho. Então, eles vão fazer basicamente o quê? Conforme o alimento vai passando no intestino, ele vai sendo absorvido, tá? Também ocorre no intestino uma quebra, como a gente diz, uma digestão química, ou seja, é liberado um suco que a gente chama de suco entérico, ou seja, suco intestinal. Esse suco, ele é um pouco ácido e ele vai fazer o quê? A quebra também daqueles nutrientes que ainda tem naquele bolo alimentar que está se passando, né, pelos estômagos. Então, ainda resta alguns nutrientes no alimento e aqui no intestino ocorre também essa digestão química, que vai fazer o restante da absorção dos nutrientes, tá? De sais e de água. E quais são as enzimas que são produzidas aqui no intestino? A gente tem enzimas específicas. Então, quais são? A gente tem aqui, ó, a sacarase, a maltase, glicosidases e a disacarases. Ou seja, são enzimas que vão fazer a absorção de açúcar, de glicose, tá? Principalmente açúcares e glicose. Glicose, né, que é açúcar. Principalmente a absorção de açúcar. E ocorrendo a liberação, essa quebra química, ocorre o quê? Geralmente esses alimentos, eles são transformados, quando chegam no intestino, em aminoácidos, que a gente chama de polipeptídeos. Então, geralmente a parede do intestino vai absorver esses aminoácidos para que também esses nutrientes sejam utilizados para produção, para a funcionalidade de todos os órgãos essenciais do animal. Tá? Então, a gente tem o intestino, aí a gente falou aqui dos intestinos, né? O intestino delgado, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, pessoal, porque os meninos novatos não viram nada disso. Porque senão vai ficar muito confuso para a cabeça aí dos meninos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, no intestino delgado, a gente tem, como a gente viu lá no começo, alguns órgãos acessórios. Então, a gente tem a língua e a boca que produzem a saliva. E no intestino delgado, nós temos o auxílio do pâncreas e do fígado. O pâncreas, ele produz o que a gente chama de suco pancreático, bicarbonato de sódio e suco pancreático. Para que serve isso? Para controlar o pH. O suco pancreático, ele vai auxiliar também na produção de amilase, tripsina, lipase e quimiotripsina. O que significa isso tudo, professora? A absorção de açúcares,
gorduras, proteínas, tá? Já no intestino delgado também, a gente tem a secreção do fígado, que é o que a gente chama de bile. O que é a bile? A bile é um suco produzido pelo fígado. É aquele, quando a gente fala que dá muito problema de estômago e o estômago fica muito ácido, e geralmente volta aquele suco ácido na boca, né? Geralmente é a bile, né? O que é produzido pelo fígado. É esse suco biliar, que ele tem como principal função a quebra de gordura. Então, aquela gordura que sobrou lá da fermentação e da digestão, que chega no intestino, o fígado produz essa bile vai ser secretada lá no intestino delgado para que ocorra a absorção de gorduras, tá? E o intestino, pessoal, quanto maior, essa foto vocês estão vendo aqui, ó, quanto maior a vilosidade do intestino, maior é a absorção dos nutrientes. Então, por isso que a gente sempre tem que desenvolver a nutrição do animal bem precocemente, para que haja um grande desenvolvimento aqui dessa mucosa. E quanto mais essa mucosa se desenvolve, melhor vai ser a absorção de todos os nutrientes do animal. O próximo intestino que a gente tem é o intestino grosso. O intestino grosso é onde já se inicia a total absorção de água e a síntese de vitaminas, como a vitamina B e K, que são produzidas lá no rumen, que são durante o processo de fermentação, né, o alimento quebra e essas vitaminas elas são produzidas no rumen. Então, o intestino grosso ele vai absorver essas vitaminas B e K que estão vindas do alimento e a absorção total de água. Por quê? Absorção total de água? Porque é no intestino grosso que ocorre o processo de formação das fezes. Então, geralmente, a fezes, ela absorve a água para que as fezes ela fica mais compacta e mais seca, né? E aí inicia-se o processo de decomposição, né? Onde geralmente ocorre totalmente a absorção de água e aquele resto de alimento que ficou, ele vai ser decomposto, ele vai ser perdido, tá? Por quê? Porque isso inicia o processo de formação das fezes. E aqui a gente já tem absorção limitada de ácidos graxos voláteis. Então, aquele resto de ácido que foi produzido aqui, ele não é absorvido. Então, por isso que a gente fala que quando a gente fornece dietas para animais, a gente tem que fornecer quantidades adequadas. Se a gente fornecer em excesso, geralmente esses nutrientes eles vão ser perdidos pelas fezes. Tá? Porque o intestino grosso ele não absorve totalmente também os nutrientes. Ele absorve a quantidade adequada de nutrientes. Tá? Quais são os fatores que vão influenciar na alimentação de bovinos? A gente tem vários fatores, como por exemplo, o fator lipostático. O que significa isso? Excesso de gordura na dieta. Se eu forneço uma dieta para o bovino com excesso de gordura, o que vai acontecer? O estômago vai emitir uma mensagem lá para o cérebro e falar assim, ó, tá tendo um excesso de gordura aqui, tá? No estômago, e a degradação do tecido adiposo, essa alta degradação, essa alta funcionalidade do estômago, vai reduzir o consumo do animal. Então, isso prejudica o desenvolvimento do bovino de corte, principalmente a produção de carne. Então, se eu forneço, por exemplo, um excesso de torta de algodão, um excesso de alimento muito gorduroso, ou uma casca de soja, ou uma soja mal tostada, que tem um excesso de gordura, isso vai influenciar na alimentação do animal. Aí o animal ele não vai consumir aquela quantidade adequada para o seu bom desenvolvimento. Então, quanto mais o animal come, melhor, tá? Outro fator que a gente tem é o fator quimiostático, que é referente à fermentação ruminal. Então, se eu forneço dietas inadequadas para o animal, ou seja, muito excesso de concentrado, sem adaptação do animal, eu vou ter o quê? Uma alta produção dos ácidos graxos. E o que vai acontecer? Muito ácido o rumen vai ficar e o animal também vai reduzir o seu consumo. Isso também não é legal,
Tá? A capacidade física do rumen também interfere, ou seja, se eu não tenho bom desenvolvimento das papilas luminais do tamanho do rumen, o animal também não vai digerir bem, não vai ter uma alta capacidade de digestão de alimento. Fator termostático, ou seja, a temperatura ruminal. Então, eu tenho que fornecer condições adequadas para que esse animal mantenha a temperatura de fermentação e de digestão do alimento. Tá? A digestibilidade, é igual a gente já comentou. Se eu forneço uma dieta para o animal com alta quantidade de fibra, o animal não vai conseguir digerir aquele alimento. Então, ele também não vai ter um bom ganho de peso. E o peso e a idade dos animais também influencia. O animal muito pesado, automaticamente, ele vai ter muita dificuldade para ingerir o alimento, até mesmo para andar em busca do alimento. O animal muito velho, ele também não consegue. O animal muito novo, às vezes, ele não vai ter o rumen adaptado para aquele sistema. Então, tudo isso influencia na alimentação dos bovinos, tá? Outra palavrinha que a gente comenta muito quando a gente fala de nutrição de bovinos é exigência nutricional. Os meninos aqui já estão de saco cheio de ouvir falar sobre isso. O que é exigência nutricional? É eu suprir, ou seja, fornecer uma quantidade de alimento adequada para o animal, para que ele consiga abastecer todas as suas exigências. Ou seja, manter o corpo, manter energia, manter a funcionalidade dos órgãos e, por último, o desenvolvimento de leite ou o desenvolvimento de carne. Então, exigência nutricional do animal ela deve ser suprida de duas formas. A exigência do animal e a exigência do micro-organismo, como a gente comentou anteriormente. Lá no rumen, no estômago, a gente tem aquelas bactérias que vão degradar o alimento. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fornecer um alimento adequado para que esse animal consiga absorver o máximo de nutriente e que essas bactérias tenham também um bom desenvolvimento. Então, eu tenho lá o alimento que eu forneço para o animal, ele tem que ter boa quantidade de água e boa quantidade de matéria seca. Essa matéria seca, ou seja, pode ser tanto um alimento concentrado quanto uma pastagem. Ela tem que fornecer, ela tem que ser transformada em matéria orgânica. E essa matéria orgânica, o que acontece? Ela vai ser quebrada, tá? E transformada em carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas, que é o que a gente fornece para o animal, tá? Outra parte na alimentação, na nutrição que a gente tem é a matéria mineral. O que é essa matéria mineral? São os macro e micronutrientes que a gente deve fornecer para o animal, para também fornecer energia para o animal, tá? Então a gente deve suprir essas duas exigências. Outra coisa muito importante é o fornecimento de energia para o animal. Para que eu coloquei essa tabela para vocês aqui? Para mim mostrar para vocês que quando o animal ele ingere uma dieta, por exemplo, eu forneço lá um alimento, vamos supor, a soja, o milho. O milho tem 9% de proteína e 65 a 70% de energia. Então, o milho ele é um alimento energético, né? Então, ele tem alta energia. Mas eu forneci uma quantidade não adequada de milho para aquele animal. Por exemplo, o animal ele tem que ingerir 3 quilos de concentrado por dia, ele ingere 1,5. Então, o que acontece? Dentro do organismo do animal, eu forneço um alimento com energia bruta. Quando o animal começa o processo de fermentação, essa energia ela já vai ser metade perdida para a formação de fezes. E aí ela é transformada em energia digestível, que é o que vai o quê? Digerir, que foi digerida no momento da fermentação. Essa energia digestível, ela é perdida, um percentual da energia, ela é perdida no momento da fermentação, ou seja, no momento da fermentação ruminal, a produção de gases. E aí, para que haja essa produção de gases, gasta energia. E também gasta energia para a formação da urina. Tá? Essa energia digestível, ela vai ser transformada em energia metabolizável. E essa energia metabolizável, ela é a principal energia que o animal absorve o alimento para que haja o quê? A parte de ganho e a parte de produção de carne.
Então, aqui nesse momento também ocorre uma perda de energia, por exemplo, como incremento calórico. Então, se o animal ele sofre por um estresse térmico, se ele sofre por falta de água, por falta de alimento, vai ocorrer uma perda de energia. Então, essa energia, ela vai ser totalmente, vai chegar aqui na manutenção e na produção do animal em baixo percentual. Então, por isso, o que eu quis mostrar aqui para vocês? Que a gente tem que fornecer um alimento para que supra a exigência nutricional do animal e para que forneça uma quantidade de energia adequada, porque senão o animal vai ter o quê? Não vai conseguir ter energia adequada para a produção de carne ou para a produção de leite. Tá? Então, eu tenho que fornecer uma dieta adequada. Por que quando a gente vai avaliar bovino de corte, a gente encontra muito lá nos planejamentos nutricionais o que a gente chama de NDT, ou de energia. O que isso significa? Por que a gente tem aquele monte de tabela lá mostrando a vaca, quando pare, ela precisa de 70% de energia. A vaca, quando entra na reprodução, precisa de 60% de energia. Porque é isso que o animal exige para aquele estágio que o animal se encontra. Se eu não forneço a quantidade adequada para suprir a exigência do animal, o animal ele não vai entrar na reprodução, ele não vai produzir a quantidade de carne adequada, não vai parir de forma adequada, vai ter uma fraqueza maior. Então, isso tudo influencia, tá? E para a gente finalizar aqui, só demonstrando para vocês a curva de pH do rumen, como a gente já falou lá anteriormente. Então, por exemplo, o que influencia no pH do rumen? O tipo de alimento. Então, o animal está aqui, ó, sem alimentação nenhuma. Então, o pH vai ficar em torno de 6,2 a 7, ou seja, um pH básico. Se eu forneço um concentrado para o animal, o que vai acontecer? O pH vai lá para baixo. Então, ele vai ficar em 5,4 a 5,2. Quando eu forneço uma forragem para o animal, o pH vai lá para cima. Por quê? Porque o animal, comendo a forrageira, ele vai produzir maior quantidade de saliva. Se ele produz saliva, ele faz o quê? Com que o pH fique totalmente básico. Aí eu venho e forneço um concentrado de novo, o pH cai de novo. Tá? Então, o pH do rumen do animal vai variar durante todo o dia. Mas o que varia o pH do rumen é o tipo de alimento. Tá? E por isso que a gente já comentou em várias aulas que é necessário fazer a adaptação do rumen do animal, do estômago do animal, né? Para que aquelas bactérias que vão se desenvolver ali no rumen estejam adaptadas a essa mudança brusca de pH. Então, geralmente, o que é ideal para o bovino? Tem um pH em torno de o pH maior que 6,2. Então, o pH ele tem que ficar de 5,5 a 6,2, que é levemente ácido a básico. Tá? Quando o animal ele começa a ingerir um alimento, que esse alimento muda o pH de 5,9, principalmente abaixo de 5,9, isso já é perigoso. Pode ser que esse animal tenha algum problema no estômago, algum problema de ruminação. Tá? Então, por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o tipo de alimento que a gente fornece para o animal. Tá? Pessoal, em relação à parte digestiva, era isso que eu tinha para falar com vocês. Tá? Deixa eu só fechar aqui para a gente voltar aqui. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Stop. Ok. Então, pessoal, o que eu tinha